Erros que muitos pregadores cometem durante a pregação na comunicação. Olá, eu sou o pastor Joel Silveira e esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus e desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje, eu irei ajudar a você a como ser um bom pregador e um excelente comunicador. Falarei sobre 6 erros que os pregadores cometem durante a comunicação. O primeiro erro que os pregadores cometem é não olhar para a plateia, não olhar para o público. Um dia eu vi um pregador que, por insegurança, ele acabou passando toda a pregação, toda a sua ministração olhando para o teto, como se ele estivesse olhando para a plateia no teto. Isso naturalmente passou muita insegurança e as pessoas perceberam que ele estava muito nervoso durante a sua ministração. Quando você passa durante todo o seu tempo de ministração olhando para o teto, olhando para a parede, olhando para um lado e para o outro, não olhando diretamente as pessoas, a plateia, o que acontece? Você perde a conexão, você acaba ficando muito distante das pessoas e isso perde a emoção, perde a sua conexão com as pessoas e elas simplesmente não recebem a sua mensagem. E existe um segundo erro aqui no primeiro ponto que eu gostaria de falar, são as pessoas que enquanto elas estão ministrando, enquanto elas estão pregando, o que elas fazem? Elas procuram uma pessoa na plateia, fixam os olhos nela e passam durante 45 a 1 hora olhando sempre para a mesma pessoa. Isso é muito incômodo, isso também é um sinal de insegurança, então não cometa esse erro. Pô, pastor, e o que eu devo fazer então? Qual é o seu conselho? Pegue e olhe para vários lugares sem fixar a sua visão em nenhum lugar específico, mas tenha uma visão onde você muda gradativamente, isso de modo lento, de lugar para lugar, de forma que você não transpareça, de forma que as pessoas não percebam que você está inseguro e incomodado com aquele momento em que você está ministrando. Porque quando você transmite insegurança, as pessoas percebem e automaticamente você perde a sua conexão. O segundo erro que eu devo cometer é de ficar todo o tempo da minha ministração com as mãos no bolso. Esse é um erro que eu não devo cometer. Você já imaginou um pregador que passa durante 1 hora, 40 minutos com as mãos no bolso? Ele irá transmitir insegurança. E tudo que o pregador não deseja é transmitir insegurança. Então, se você precisar pôr as mãos no bolso, coloque, mas não fique por muito tempo com as mãos no bolso. Você pode pôr as mãos no bolso, depois você tira as mãos do bolso, porque as mãos, elas são muito importantes na hora da comunicação. Então, faça esses movimentos, porém com muito cuidado, para evitar transmitir insegurança e assim conseguir comunicar melhor a sua mensagem. Bom, antes de darmos continuidade, gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito aqui no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, gostaria de convidar você para se inscrever, assim você também irá ficar por dentro de tudo, aquilo que nós oferecemos aqui semanalmente, com os vídeos, muita informação importante. Após você se inscrever, queria convidar você também para ativar o sino das notificações, pois muitas pessoas que estão inscritas acabam não ativando o sino das notificações e quando eu lanço um vídeo novo, as pessoas ficam por fora. Então ative e fique por dentro de tudo aquilo que nós lançamos aqui semanalmente. O terceiro erro que eu não devo cometer como pregador, como ministrante da palavra, é ficar o tempo todo parado. Pastor, então se eu não devo ficar o tempo todo parado, o que eu devo fazer? Bom, você precisa, de modo gradativo e de forma lenta, fazer alguns passos. Você caminhar um pouco sobre o púlpito. Isso transmite segurança. Isso se chama presença de palco. É você estar dominando aquele momento e você passa, você transmite autoridade e as pessoas percebem isso, isso gera conexão. Porém, quando você fica todo o tempo parado, isso acaba passando, transmitindo insegurança para a plateia. O quarto erro que você não deve cometer é fazer movimentos exagerados. Quando você caminha, quando você faz gestos de modo exagerado, você acaba perdendo a conexão com o seu público. Você transmite insegurança, você transmite nervosismo e tudo que você não deseja é isso. Eu vi um pregador e ele acabou estragando a mensagem porque ele cometeu um erro gravíssimo, que era de caminhar e fazer gestos extremos.
ele subia e descia no púlpito. Ele caminhava de um lado para o outro, de um lado para o outro, isso por 45 minutos. Quando chegou a mais ou menos 20 minutos de palavra, as pessoas já não conseguiam mais olhar para ele, as pessoas já não conseguiam mais olhar nos olhos dele, porque ele acabava andando de um lado para o outro e acabou perdendo totalmente a conexão com o público. Então esse é um erro que você não deve cometer. Pastor, o que eu devo fazer? Se você precisar caminhar, fazer gestos, faça eles de modo lento, faça ele não de modo exagerado. O quinto erro que eu não devo cometer, ser monótono, ter um tom só, monotom. Essa pessoa, ela é insuportável. Esse é aquele pregador que ninguém quer ouvir ele, porque ele é uma pessoa que ele não sabe trabalhar com a voz, ele acaba falando toda a mensagem com um só tom de voz. Isso é um desastre para a ministração. É fundamental você saber trabalhar a sua voz, falar em tons às vezes mais altos, às vezes mais baixo, você saber jogar com o seu tom de voz. Por exemplo, eu conheci um pregador que ele era um excelente ensinador da palavra, tinha muito conhecimento bíblico, porém ele estragava suas ministrações. Como, pastor Joel? Ele somente tinha um tom de voz, é isso mesmo, somente um tom de voz, do início ao fim. Quando ele chegava na metade da ministração, ninguém conseguia mais suportar ele falar, porque era um somente tom de voz do início ao fim. Isso era muito incômodo, era muito desagradável. Então, quando ele tinha a oportunidade, as pessoas já queriam fugir, já batia vontade de ir no banheiro, porque realmente era algo insuportável. Então, eu quero convidar você a verificar aqui na nossa playlist Obreiros e Dirigentes. Aqui você vai encontrar um vídeo que eu fiz onde eu ensino de forma detalhada na prática como melhorar a sua comunicação e como melhorar a sua dicção. Vá na minha playlist e você vai encontrar muitos estudos, muitos ensinamentos que irão ajudar você a melhorar a sua comunicação. O sexto erro que eu não devo cometer é falar de forma muito rápida. Existem muitos pregadores que, por nervosismo, eles começam a pregar e acabam falando muito rápido. A sua ministração ela acaba ficando chata, acaba ficando incompreensível. Isso, naturalmente, é um sinal de nervosismo. E existem outras pessoas que já vão para o outro extremo. Elas acabam falando muito devagar. Então, ninguém deseja ouvir uma pessoa nem que fala muito rápido e nem que fala muito devagar. Pastor Joel, qual é a sua dica para nós? Quando você for ministrar, se possível, caso a sua igreja não tenha um sistema de comunicação onde eles fazem vídeos, o que você pode fazer? Peça para alguém fazer a gravação da sua mensagem. Quando você chegar em casa, você observa como está a sua comunicação, se você está se comunicando muito rápido ou se você está falando muito lentamente, se você está falando muito devagar. Tente equilibrar com a velocidade, tente ver uma forma para não ficar chato, aquela mensagem enjoada. Tente trabalhar com a sua voz. Nada melhor do que olhar e observar com um olhar crítico a sua própria mensagem, assim você irá conseguir melhorar muitíssimo a sua comunicação. Faça esses ajustes e você verá que a sua pregação e a sua comunicação será um sucesso. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e nós nos vemos no próximo vídeo.